Considerando as frações como partes de um todo, nós sempre pegamos elas da seguinte maneira. O número de cima, o numerador, será as partes que nós estamos considerando. As partes pintadas, as partes retiradas, depende do contexto. Agora o número de baixo, que é o denominador, representa sempre o total de partes do objeto, da figura em questão. Aqui nós temos a fração 2/3. Aqui nós temos duas partes pintadas de um total de 3 partes. Este círculo aqui, ó, eu pintei 2 partes e a outra parte eu não pintei. Temos um total de 3 pedaços e só 2 estão pintados. Então a parte pintada dessa figura equivale a 2/3 desta figura. Agora vamos observar este retângulo aqui. Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 quadradinhos. Então o total dele é 15. Então o número que vai embaixo da fração que vai representar esse retângulo aqui é 15. Agora, eu quero escrever a fração que representa a parte pintada desse retângulo. Então, a parte pintada são só esses daqui. São esses quadradinhos. Quantos quadradinhos estão pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a fração que representa a parte pintada desse retângulo é 9/15. Agora vamos entender um pouco a nomenclatura das frações. Todas as frações que têm o denominador entre 1 e 9 têm nomes especiais. O número de cima, a gente sempre fala ele como o nome dele mesmo, o nome do número. 1. 1/2 aqui no caso. O nome dessa fração é 1/2. Ou metade. Agora, esta fração aqui de baixo, o número de cima a gente pronuncia ele com o nome dele mesmo, 2. E o número de baixo, a gente pronuncia ele terço, 2/3. Então o número de cima a gente sempre fala ele da maneira como é mesmo, e o número de baixo a gente fala ele de maneira ordenada, como número ordinal. 2/3, 2/4, 2/5, sexto, sétimo, oitavo, nono. E aqui a gente tem o 7/10. A partir do 10, o nome fica repetitivo. Então essa fração aqui é 7/10. 7/10. Agora, depois do 10, por exemplo, se eu escrever a fração 8/11, o nome dessa fração fica 8, o número de cima não muda. Agora o número de baixo ficou 11/avos. Agora, o número de baixo sempre vem acompanhado da palavra avos. Se fosse 12 aqui, seria 8 12/avos. Se fosse 13, seria 8 13/avos e assim por diante. Agora, as frações que terminam em 10, que tem o denominador 10, 100, 1000, são chamadas de frações decimais. O denominador é sempre uma potência de 10. Potência de 10 é um número que começa pelo 1, seguido de vários zeros. Aqui a gente tem o 7/10, aqui a gente tem o 13 milésimos. 13 milésimos. Se o denominador fosse 100, por exemplo, se eu tivesse 6/100, eu pronunciaria ele como 6 centésimos. Centésimos. Então, nós temos décimos, milésimos, décimos, centésimos e milésimos. Essas são as frações decimais. De 1 a 9, nós temos cada nome específico. E para as demais, o denominador é terminado com a palavra avos. Essa é a nomenclatura básica das frações.